Olá, galera, tudo bem? Professor Wellington Duarte na área. Hoje nós vamos trabalhar com o assunto argumento de um número complexo. Antes de eu prosseguir, gostaria de convidá-lo. Inscreva-se no canal, deixe seus comentários aqui embaixo, gostando da aula, deixe também o seu like. Claro, acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal. Antes de eu prosseguir com as minhas explicações, gostaria de lembrá-lo. Esta é a 8ª aula de uma série de 9 aulas nas quais estamos trabalhando números complexos. E, especificamente, as aulas 2 e 7, onde eu falo do plano de Argand de Gauss e de módulo de número complexo, respectivamente, serão muitíssimo importantes para nós. Então, se você ainda não as viu, dê uma olhadinha lá. E uma outra coisa, nós vamos precisar dos conhecimentos de trigonometria na circunferência. É um conteúdo do 2º ano do ensino médio e temos aqui no canal 13 aulas para que você também possa estudá-las. Sem mais delongas, vamos lá. Chamamos de argumento de um número complexo, z é igual a mais bi, não nulo, ao ângulo θ, onde o θ é maior ou igual a zero e menor ou igual a 2π. Tal que, então veja que aqui você tem o plano de Argand de Gauss, você tem um número complexo deste lado, você tem aqui o ρ, aquele que na aula passada nós aprendemos a calcular o seu valor, e temos aqui também o ângulo θ. É exatamente este ângulo que estaremos aprendendo a calcular hoje. Uma última coisa, veja que aqui temos um triângulo retângulo e a medida desta base desse triângulo retângulo é A, esta medida aqui no plano cartesiano, enquanto esta medida B é a medida do cateto oposto ao ângulo θ. Feitas estas apresentações, perceba o seguinte, o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente dividido pelo ρ, ou pensando no triângulo retângulo, o cateto adjacente é A, enquanto o ρ é a hipotenusa. E o seno do ângulo θ é o cateto oposto ao ângulo θ dividido pela hipotenusa, ou B sobre ρ. Esses conhecimentos destas duas relaçõezinhas aqui vêm lá do 9º ano do ensino fundamental. Então vamos aqui a alguns exemplos aplicando esses conhecimentos aqui. Determine o argumento dos seguintes números complexos. Z é igual a 1 mais I. Veja que aqui o A é 1, enquanto que o nosso B também é 1. Você pode identificá-los aqui. O B é o sujeitinho que está multiplicando o I, o A sozinho. Ou você pode também identificar aqui no triângulo retângulo. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer para encontrar o argumento é calcular o ρ. Sabemos que o ρ é igual a raiz quadrada de 1 quadrado mais 1 quadrado. Isso vem de nossa aula passada, a aula 7. Portanto, o ρ, deixarei um card aqui em cima, é igual a 1 ao quadrado 1, 1 ao quadrado 1, 1 mais 1, 2. O nosso ρ será igual a raiz de 2. Agora, nós vamos aplicar esta relaçãozinha aqui. Cosseno de θ vai ser igual a medida A, que é esta medida aqui embaixo, que no nosso caso é 1, sobre o ρ. O ρ, sabemos, já calculamos, que é raiz de 2. Agora, veja que eu não posso deixar esse raiz de 2 embaixo. Então, racionalizando, matéria do 9º ano do ensino fundamental também, multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. E aí, nós teremos o cosseno do ângulo θ é igual a raiz de 2 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado. Raiz de 2 vezes raiz de 2 elevado ao quadrado. Veja que esta raiz pode ser cancelada com esse quadrado. E aí teremos o valor final, cosseno do ângulo θ, igual a raiz de 2 sobre 2.
Agora nós vamos calcular o seno do ângulo θ. Veja, aplicando a formulinha, seno do ângulo θ é igual à medida B. B sabemos que é 1 sobre o ρ, já calculamos, é raiz de 2. Perceba o seguinte, que deu o mesmo valor do cosseno. Logo, não precisamos repetir esses cálculos, então temos que o seno do ângulo θ será igual a raiz de 2 sobre 2. Agora sim, nós vamos recorrer à trigonometria na circunferência. Veja que o seno de um determinado ângulo, o ângulo θ, é igual a raiz de 2 sobre 2. Veja que seno, sabemos, é medido neste segmento aqui, e raiz de 2 sobre 2 está aqui. Enquanto que o cosseno também é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno é medido aqui. Ora, se o seno do ângulo e o cosseno do ângulo, os dois são raiz de 2 sobre 2, então o ângulo que estamos procurando, o θ, o ângulo θ, é igual a π sobre 4. Este aqui é o argumento do número complexo z é igual a 1 mais i. Neste segundo exemplo, temos que o z é igual a menos 2. Ora, se é menos 2, temos que o nosso b é zero, ou seja, z é igual a menos 2 mais 0i. E aí, colocando os dois aqui, o a é igual ao menos 2, enquanto o b é igual a zero. Agora podemos calcular o ρ. Quem é o ρ? O ρ é igual a raiz quadrada de menos 2 elevado ao quadrado mais 0 elevado ao quadrado. Portanto, o nosso ρ será igual a raiz quadrada de 4 e sabemos que a raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, o ρ é igual a 2. Tendo o ρ, nós vamos usar essa relação para calcular o cosseno do ângulo θ. Quem é o cosseno? É a medida de A sobre o ρ. No caso, o ρ é 2. Menos 2 sobre 2, temos que o cosseno do ângulo θ é igual a menos 1. Calculando agora o seno, temos que o seno, usando esta relação, o seno do ângulo θ é igual ao b. O b, no caso, é 0, 0 sobre o ρ. O ρ é 2. 0 sobre 2, simplificando, o seno do ângulo θ será igual a 0. Bom, tendo o cosseno de θ igual a menos 1 e o seno de θ igual a 0, podemos calcular o argumento θ que estamos procurando. Veja, o cosseno do ângulo é igual a menos 1. Sabemos que a medida do cosseno é feita neste eixo aqui e, como é negativo, vem para a esquerda, enquanto o seno de θ é igual a 0. Portanto, o argumento θ é igual a π. Neste exemplo, vamos separar aqui. O A é igual a 1, enquanto que o B é igual a raiz de 3. Calculando agora o ρ, o módulo do número complexo, teremos que o ρ é igual a 1 ao quadrado mais raiz de 3 elevada ao quadrado. Portanto, teremos que o ρ é igual a raiz de 1 mais. Veja que eu posso cancelar este quadrado com essa potência quadrada. Ficaremos com 3. Portanto, o nosso ρ será igual a raiz de 4, que é igual a 2. Tendo já o ρ, podemos calcular o cosseno do ângulo θ. O cosseno do ângulo θ é a medida de A, que no caso é 1, dividido pelo ρ. E no caso o ρ é 2. Enquanto que o seno de θ será igual à medida B, que no nosso caso é raiz de 3, sobre o ρ também. De posse desses valores para seno e cosseno, temos que chegar no valor do argumento. E para isso, novamente, vamos recorrer ao ciclo trigonométrico. Veja que o cosseno é medido nesse eixo e o cosseno, neste caso, é meio, enquanto o seno
do ângulo θ é a raiz de 3 sobre 2. E o seno é medido neste eixo, sabendo que o cosseno do ângulo é meio e o seno do ângulo é raiz de 3 sobre 2, o nosso ângulo, portanto, o argumento θ, só pode ser π sobre 3. Um último exemplo, veja, se eu tenho 3i, eu vou somar com 0. Veja que, no nosso caso, o A é o zero, é o sujeito que está sozinho, enquanto o B é o sujeito que está multiplicando o I. Calculando o nosso argumento, será igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B elevado ao quadrado. E o nosso ρ será igual a 0 mais 9. O nosso ρ será igual a raiz de 9, que sabemos que é igual a 3. Agora eu posso aplicar a primeira relação. O cosseno do ângulo θ será igual à medida de A, sabemos que A é 0, sobre o ρ. E simplificando essa fração 0/3, sabemos que dá 0. Calculando o seno do ângulo θ, temos que é a medida de B sobre ρ. Bom, o B é o 3 e o ρ sabemos que é 3. Portanto, o nosso seno do ângulo θ, 3 dividido por 3, 1. E lá vamos nós para o ciclo trigonométrico para calcularmos o valor do ângulo θ. Veja que no nosso caso o cosseno é 0. A medida de 0 para cosseno é aqui, enquanto que o seno é 1. Então, subimos até o valor de uma unidade. E se os valores de seno e cosseno, respectivamente, são 1 e 0, o ângulo θ somente poderá ser π sobre 2. Muito bem, pessoal. Parece difícil encontrarmos o argumento de um número complexo, porém não o é. A não ser, é claro, que você não domine o ciclo trigonométrico. De qualquer forma, deixarei aqui no final do vídeo um link onde você possa acessar nossas aulas de trigonometria na circunferência. Espero ter ajudado, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Até lá!